Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amado. Bom dia, amada. Estou aqui para juntos aprender com você e você também aprender comigo, porque nesse mundo somos todos aprendizes. Amém? Um ensina e ao mesmo tempo o outro aprende. Hoje eu quero aqui repassar rapidinho uma simples catequese para que eu e você possamos amadurecermos na fé e na maneira como interpretamos a palavra de Deus. A palavra hoje está em Lucas, capítulo 11, versículo 10. Diz assim o texto: Porque todos aqueles que pedem, recebem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse versículo de Lucas 11, verso 10, vem nos trazer de um diálogo que Jesus estava tendo com os discípulos. Por que eu falo isso? Porque eu já conheço o contexto. Querido irmão, querida irmã em Cristo, é importante a gente saber o que estamos explicando para as pessoas, para nós não causar falsa expectativa no coração das pessoas. Como nos diz lá em Provérbios 13, versículo 12, que nos diz assim: a esperança adiada faz adoecer o coração. Tem muita gente aí com o coração adoecendo, ou melhor, ou pior, quer dizer, com a alma adoecendo, porque muitas vezes nós que se dizemos evangelizadores estamos explicando a maneira errada a palavra de Deus. É por isso que temos que buscar conhecimento, meu irmão, minha irmã. Não achar que porque lê a Bíblia já entende a Bíblia, não é assim. Eu, por exemplo, tive o privilégio, graças a Deus, de estudar a Sagrada Escritura de uma maneira mais autêntica, em outras palavras, mais verdadeira. Essa semana, esse mês de julho de 2023, foi um dos dias que eu fui me aperfeiçoar cada vez mais na Sagrada Escritura, para saber o que está falando, para saber o que está repassando, porque acredito eu que algum dia na vida você já ouviu, ou você mesmo já falou, essa palavra que é um versículo bíblico que diz: peça e vos será dado. Mas pedir o quê? O que é esse dar que Jesus vai dizer que vai dar? Porque se nós for ler esse texto solto, nós podemos pensar que tudo que a gente pede, Deus vai dar. E não é por aí, né? Para receber algo de Deus, não basta só pedir, meu irmão. Tem que ver a nossa vida, avaliar a nossa vida como está em Deus, né? Eu já ouvi, estou com meus ouvidos dormentes, de ouvir pessoas ignorantes, né? Ignorante significa sem conhecimento, repassando esse versículo. A Bíblia diz que peça e vos será dado, mas não completa o texto. E vamos causando nas pessoas falsa esperança. Porque quando ele fala peça e vos será dado, é no sentido de quê? Do emprego, de namorado, de namorada. Não é isso. Quando o texto fala aqui peça e vos será dado, ele está se referindo ao Espírito Santo, não é as coisas materiais. Viu como é diferente quando nós estudamos a palavra de Deus? Você pode perguntar, mas como você pode provar que esse dá é o Espírito Santo? É só você concluir o texto. Pegue Lucas 11, desça lá seus olhos para o versículo 13, que vai dizer: vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. É o Espírito Santo ou não é? Claro que é. Outro texto bíblico que eu canso de ver as pessoas repassarem para outras pessoas e as pessoas ficam até angustiadas é João 16, versículo 24, quando dizem: até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Meu irmão, eu pergunto, o que é que nos dá alegria? É as coisas materiais? Não! As coisas materiais é passageira. Que nos dá alegria é o Espírito Santo. Você está entendendo quantas coisas as pessoas precisam aprenderem? Você já ouviu esse versículo? Já ouviu alguém falando, ou você mesmo já falou? Repito, João 16, verso 24. Até agora vocês não pediram nada? Um dia eu vi isso em determinado lugar, uma determinada pessoa também falava assim: está na Bíblia que até agora vocês não pediram nada. Olha, você vê, Jesus força a gente pedir a Ele. E olhar para a pessoa assim e falar: meu Deus do céu, que ignorância. Jesus força a gente pedir coisas a Ele.
Jesus não força de pedir coisas a Ele. Jesus pede que nós peça a Ele o Espírito Santo, não é coisas materiais, gente. A gente está aí lendo a Bíblia com os óculos vencidos. É preciso tirar os óculos vencidos e limpar bem os óculos vencidos para saber interpretar o texto. Para entender o texto, tem que ir para o contexto. Para o início de tudo. Daqui a pouco vai ser cada pregador, né? Que só Jesus na misericórdia. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos ir para o coração da Bíblia. E onde está o coração da Bíblia? Pode ir para cá. Aqui, ó. Estudando o catecismo. Vamos ver o que diz o parágrafo 125 do catecismo. Vamos ouvir aqui. Os evangelhos são o coração de todas as escrituras. Então, veja. Eu não sabia, busquei conhecimento e graças a Deus aprendi que não se lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não é por aí. Nós temos que ler a Bíblia dos Evangelhos. E aí vai clareando a nossa mente. Porque a Bíblia, o nome Bíblia significa biblioteca, que são vários livros, né? No caso, a nossa Bíblia Católica contém 73 livros. E esses 73 livros precisam ser estudados, não lido, mas estudado. Não vai fazer como muitos, né? A Bíblia em um lugar diz uma coisa, em outro lugar diz outra coisa. É como se estivesse chamando Deus de ioiô. Sabe o que é ioiô? Cuidado, meu irmão. A própria Bíblia diz também que não fale o nome de Deus em vão. Eu e você não podemos falar aquilo que a gente não conhece. Deus não volta o que Ele fala. É nós que não temos a mente aberta para entender o que o texto quer passar para nós. Por isso, se você não tem estudo, não tem informação bíblica, procure. Para não ficar repassando, né, a sua pouca sabedoria e principalmente humana, criando falsa expectativa no coração das pessoas, como diz lá em Provérbios 13, verso 12. Porque uma falsa expectativa é uma falsa ilusão. Imagine, chegar para uma pessoa que é soberba, em outras palavras, cheia de orgulho, cheia de ódio, dizer para ela e peça o que você quiser e Deus vai dar. Deus vai dar essa pessoa nada? Não vai dar não. O coração cheio de raiva do povo, cheio de orgulho, de inveja. Então, tem que saber, meu irmão, que estamos repassando para as pessoas, para não criar falsa expectativa. Repito, quando Lucas 11:10 diz, pedi, né, e vos receberá, é no sentido do Espírito Santo, não é coisas materiais. Para entender, é preciso estudar. Como diz o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, meu povo se perde por falta de conhecimento. Que você não se perca nas suas palavras, no seu pouco conhecimento, iludindo as pessoas com aquilo que você acha. Porque acha não é resposta, acha é dúvida. E a Bíblia diz que a dúvida não vem de Deus. Pense nisso com carinho. Lembre-se, nem tudo o que nós pedimos a Deus nós vamos receber. Depende como está o nosso coração com Ele. A nossa vida como está. É só você pegar o capítulo completo, Lucas 11, a partir do versículo 1 por diante, e você vai ver. Você vai perceber que um discípulo foi até Jesus pedir que eu ensinasse a orar de maneira correta. E Jesus começou a dar aquela catequese toda, até chegar no versículo 10. Todos aqueles que pedem, recebem, no sentido de estiver em comunhão com Ele. Ninguém recebe nada de Deus se não estiver em comunhão com Ele, meu irmão. Pense nisso com carinho. Não vai iludir as pessoas com palavras bonitas, com palavras até mesmo da Bíblia. Finalizo com essa frase que eu aprendi com o meu professor teólogo católico. A Bíblia lida sem os ensinamentos de Jesus é um perigo. Vou repetir. A Bíblia lida sem os ensinamentos de Jesus é um perigo. Por isso temos que ter a presença do Espírito Santo e alguém aqui do nosso lado para nos auxiliar, assim como eu tive. E louvo a Deus pela vida do meu professor teólogo Carlos, que me deu uma explicação sobre a Bíblia, que até hoje eu estou cada vez mais apaixonado pela palavra de Deus. E é isso que eu quero que você também se sinta apaixonado pela palavra de Deus. Mas para isso você precisa buscar conhecimento. Beleza? Se essa palavra tocou seu coração, mande para mim através do WhatsApp, tem logo embaixo no WhatsApp. E até amanhã com mais um programa Palavra do Dia. Ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te amado, te amada.